Na faculdade, a gente tem várias disciplinas. Para quem não sabe, eu estudo arquitetura e urbanismo. E eu estava bem feliz porque eu ia ter uma disciplina sobre que chamava Arquitetura do Espetáculo. Até a disciplina bonita, né, o nome. E essa disciplina, então, ela tratava sobre ambientes, como, por exemplo, auditórios, como cinema, como teatro. E aí você deve estar se perguntando, por que será, né, que ele vai falar sobre isso? Mas olha que interessante, a ideia do cinema, do teatro, ela é a mesma que a gente tem para a igreja, não é? Se a gente for pensar no frio assim, de projeto, é a mesma, né? A gente tem uma plateia, um palco. A gente só muda os nomes. Então, eu estava muito ansioso por isso, porque eu sempre pensava assim, imagina se eu pudesse ajudar a minha igreja ou outras igrejas a melhorar os ambientes. Imagina só se a gente pudesse, aqui na igreja, por exemplo, fazer um programa, uma vigília, que durasse a noite toda. Imagina se a gente pudesse ter uma música um pouco mais alto. A gente tem vizinhos muito próximos, né? Que se a gente fizer um barulho maior, principalmente à noite, eles vão reclamar. Agora, você imagina se a gente pudesse fazer o barulho aqui dentro, ou no caso, não o barulho, mas o som alto, e ele não saísse para fora. Não é o mesmo conceito, por exemplo, de uma sala de cinema? Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem várias salas, uma do lado da outra, o som super alto, e mesmo assim quem está na rua não consegue escutar. Então, existem vários métodos para a gente fazer isso. E eu estava muito ansioso. Sabe que na história dos teatros, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No início, o espetáculo ele não era o foco. Na verdade, o foco eram as pessoas mais nobres, as pessoas mais influentes. Então, o que acontecia? A gente tem normalmente no teatro a plateia baixa e tem a plateia alta, que são os camarotes, os auditórios. No início, isso era invertido. Ou seja, as pessoas mais influentes, elas ficavam na plateia baixa. E o teatro, então, era todo iluminado. Por que isso acontecia? Justamente para que as outras pessoas, as pessoas comuns, pudessem olhar para baixo e ver essas pessoas, ver os ricos, ver os nobres, ver as pessoas influentes. Então ali era isso que eles faziam, era essa a dinâmica da sociedade. É você poder ver as outras pessoas, depois comentar sobre elas, sobre os cabelos, os penteados, sobre os vestidos, sobre os costumes, sobre como as pessoas se portavam. Mas se a gente for pensar, algum tempo atrás, a gente não tinha lâmpada, não é verdade? Então como que iluminava esses ambientes? Através de velas. Agora, se eu tenho um ambiente todo iluminado, com muitas velas, o que acontece depois de um tempo com a vela? Ela começa a derreter e começa a cair cera. E era isso que acontecia. Então, começava a cair cera nos vestidos, nos ternos, nas roupas. E as pessoas começaram a reclamar. E aí, então, foi invertida essa lógica. Agora, então, as pessoas mais ricas, as mais nobres, elas decidiram que elas queriam ir para cima, porque elas não queriam mais perder suas roupas. E as pessoas, então, comuns, elas foram para baixo, na plateia baixa. E essa é a dinâmica que a gente usa até hoje. Se você for ver o preço, por exemplo, dos ingressos, você vai ver que embaixo é mais barato do que um camarote, por exemplo. Ao mesmo tempo, as pessoas mais nobres não queriam ver as pessoas comuns, não é verdade? Tipo, não faz sentido, não quero ver a vida dele, não me interessa isso. E aí, então, a partir desse momento, apagam-se as luzes e o foco vira, então, de fato, o que está acontecendo no palco. E a primeira pergunta dessa manhã para a gente é justamente isso.
em quem ou o que está o nosso foco. Aonde que está o nosso foco hoje? Já parou para pensar nisso? E o que acontece então quando algo extraordinário se torna comum? Sabe, a gente estava falando hoje de manhã, né, na Escola Sabatina dos Jovens, e a gente tocou num assunto que é o celular. Hoje em dia, cada um de nós tem um celular, né, um aparelho. Quantos de nós, de fato, usam todas as ferramentas disponíveis num celular? O telefone, ele foi inventado para que a gente pudesse se comunicar com alguém, e aí foi através da voz. Você já parou para pensar que hoje você tem um aparelho na sua mão, que ele não tem fio nenhum, e você pode falar nele e alguma pessoa do outro lado do mundo pode escutar a sua voz. Além disso, se você apontar a câmera, agora você pode mostrar a sua imagem sem nenhum tipo de fio, sem nada, e a outra pessoa do outro lado do mundo também pode te ver. E tantas outras funções que existem no celular, que pode ser uma bússola, que pode ser um GPS, que pode tirar foto, que pode gravar, que pode filmar. Mas hoje em dia ele é tão comum que às vezes a gente esquece que tem todas essas funções. E isso impacta não só na nossa vida, na forma da comunicação, mas se a gente traz outros assuntos também. Por exemplo, quantas vezes a gente tem se acostumado com Deus? Ah, Deus é Deus. Tá, legal. Mas e aí? Ah, eu tenho uma Bíblia. Legal. Mas e aí? Eu tenho várias Bíblias. Eu tenho coleções de Bíblias. Legal. Deixa ela lá na estante, bonitinha assim. E a gente vai se acostumando com o extraordinário. A gente tem como nosso Deus o ser que criou todo o universo, que ele é infinito, que ele pode todas as coisas, e a gente reduz ele a um... Ah, depois eu oro 2 minutinhos antes de dormir. Não é verdade? E aí a gente acaba se acostumando com Deus e a gente passa agora a fazer as coisas do nosso jeito. Ah, eu consigo fazer agora, então tá tudo certo. Vou te convidar agora para a gente abrir a Bíblia. A gente lê Apocalipse 2. Apocalipse 2 é a carta à igreja de Éfeso. E eu leio assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, a carta vem falando sobre uma das
igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas. A igreja de Éfeso. Se a gente for parar para pensar no que a gente leu, a igreja de Éfeso era uma igreja quase perfeita. Fazia tudo que estava no manual, tudo que era pedido para fazer. Todos os requisitos da associação eram feitos. Todos os membros chegavam certinho no horário, iam embora. Todo o cronograma era certinho, bonitinho. Todos os hinos santos, todas as orações eram poderosas. Era uma igreja perfeita. E a carta vai dizer que conhecia as obras. Olha, Jesus está dizendo, conheço as tuas obras, eu te conheço. Você tem feito coisa boa. Uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante. Uma igreja que não se deixava criar falsos mestres. Ela dizia, não, você está errado, não vai dar certo aqui. E aí vem depois o tapa na cara. Mas abandonaste o primeiro amor. Quantas vezes a gente tem feito todas as coisas no automático? Quantas vezes a gente vem na igreja no automático? Quantas vezes a gente ora no automático? A gente vem na igreja, levanta, canta, ajoelha, ora, senta, escuta o sermão. Ora, vai embora. Isso foi o que aconteceu na igreja de Éfeso. Uma igreja que se acostumou a fazer tudo e esqueceu de se apaixonar pelo seu Criador, pelo seu Deus. Uma igreja que reduziu Deus a tradições e agora é uma igreja que é repreendida por Ele. Agora, uns sinais de que eu e você estamos nos acostumando também, assim como a igreja de Éfeso. O culto, ele já não gera mais expectativa. O pecado já não dói mais. Nós sabemos muito, mas oramos pouco. A missão não nos move mais. Agora são 11h10. A gente faz tudo correndo para entregar para o pregador antes das 11, para que ele vá até as 11h30, porque 11h30 tem que encerrar o culto e eu tenho que ir embora. Mas hoje não é sábado, hoje não é o dia do Criador, não é o dia separado por Deus para que nós possamos estar com Ele. Então, eu e você temos a oportunidade de nos reunirmos em comunidade e passarmos o sábado, um dia da semana, que foi separado pelo Criador, pelo Deus do Universo Todo-Poderoso, para nós estarmos com Ele, adorando Ele. E o que a gente faz? A gente fica contando as horas para ir para casa. Dói, né? Eu sei, dói em mim também. Alguns anos atrás, eu lembro que era costume dizer assim, precisamos chegar na igreja 8:45, porque 8:45 começa a escola sabatina, começa os louvores. E aí ia até meio-dia. Hoje a gente já reduziu, 9h a gente começa porque não chega todo mundo, a gente tem que esperar um pouquinho. E aí 11h30, 11h30 já deu, já tá bom, já passou o tempo. E se pedir para vir à tarde, que tem um programa à tarde, então, pois é. Então, tem o outro lado também. O outro lado onde muitas vezes nós passamos tanto tempo envolvido nas coisas da igreja que a gente esquece da nossa família. Hoje eu tenho um programa da igreja que eu preciso estar lá 2h da tarde, então eu vou comer rápido e minha família fica em casa, eu preciso estar lá e tem reunião e tem isso e tem aquilo. E a gente passa a tarde inteira com burocracia
e esquece de adorar o nome do nosso Deus. Quantas vezes nós já fizemos isso também? Agora, a pergunta que fica para todos nós é: onde está o equilíbrio nisso tudo? A gente precisa parar, respirar e entender o que Deus quer realmente para nós. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem deixado o sábado para as coisas da igreja, a gente faz todas as coisas da igreja no sábado. E aí no domingo a gente fala assim: ah, então, domingo é para estar com a minha família. Nem me chama. Para ir no Clube dos Bravadores, para ir no culto de domingo, esquece. Eu vou estar com a minha família, vou passear com a minha família. A gente tem transformado o domingo no dia da família. Quando, na verdade, deveria ser o sábado. Porque esse foi o dia reservado por Deus para nós. E aí depois, quando a gente fala assim, olha, vai chegar um dia em que vai vir um decreto e que não sei o quê, e que o domingo vai ser o dia da família para todo mundo e tal, nós vamos estar tão acostumados com essa rotina que ela não vai mais nos abalar, que a gente vai dizer assim, não mudou muita coisa na minha vida. Já parou para pensar nisso? Nós estamos nos acostumando com as profecias que a gente conhece e nós estamos, no meio delas, estamos nos deixando levar por elas. Está na hora de nós voltarmos com o primeiro amor. Quando eu fiz esse sermão pela primeira vez, eu sempre tive muito medo de falar sobre esse assunto, porque muitas vezes nas nossas igrejas a gente tem visitas, né? Nós temos pessoas que estão iniciando, mas eu acredito que nós também, quando estamos há mais tempo na igreja, a gente precisa, às vezes, de um tapa na cara para acordar. E Jesus, assim como ele chamou a igreja de Éfeso, ele está nos chamando também. E ele fala ali, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Novamente se apaixonar por Jesus, novamente se apaixonar pelas pessoas da nossa igreja. A gente cumprimenta as pessoas e diz, feliz sábado, irmão, bom dia, irmão. Mas quando a gente fala que uma pessoa é nosso irmão, nossa irmã, nós estamos falando assim, olha, você é da minha família. Você é do meu círculo íntimo. E a gente está banalizando essa palavra. A gente está banalizando isso. Então quando você fala, olha, bom dia, meu irmão. Você está dizendo para essa pessoa, olha, eu te quero bem também. Eu te amo também. Que essa manhã ela seja para a gente pensar e lembrar disso. De que as pessoas da nossa volta, da nossa comunidade, da nossa igreja, são os nossos irmãos. São a nossa família também. Imagina se nós pudéssemos realmente ser uma grande família. Quanta coisa nós poderíamos fazer. Será que Jesus já não teria voltado? O maior perigo não é sair da igreja. É permanecer nela sem paixão. Se acostumar com os ritos, com as tradições. Sempre foi assim. Então vamos continuar fazendo assim. Eu sempre me vesti assim. Então vamos continuar nos vestindo assim. Nós sempre cantamos assim. Então vamos continuar cantando isso.
E aí a música, ela vira só uma música. Não vira uma adoração a Deus. Por exemplo, você já parou para pensar que no momento do louvor congregacional, é o momento, além dos dízimos e ofertas, onde todos nós podemos adorar ao nosso Deus juntos? Já parou para pensar? E aí a gente reduz esse momento assim... Ah, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ah, se pudesse ser só uma música já tá bom. E a gente coloca outras coisas no meio que não precisaria. Que essa seja a nossa oração, nosso desejo, o nosso pensamento de pedir para Deus para nos devolver o primeiro amor. Que nós possamos lembrar das pessoas que não estão aqui hoje, que não estão aqui do nosso lado. Essa igreja, alguns anos atrás, se você chegasse aqui 10h15 da manhã, você não conseguiria entrar na igreja. Você não teria banco para sentar. Lugar no banco nenhum. Hoje a gente vê vários bancos vazios. Ah, mas é feriado. Mas outros sábados também estão assim. Que nós possamos chegar mais próximos do nosso Deus, do nosso Pai. Que nós possamos amá-lo como o primeiro amor. E que nós possamos passar isso para as outras pessoas que são próximas a gente. Nós possamos passar para as outras pessoas esse amor. Nós possamos amá-las como Deus nos ama. Ah, mas é impossível. Claro que é impossível. Ele é nosso Deus Todo-Poderoso. Mas a gente pode se apropriar disso, não pode? Tentar. Será que ele já não teria voltado a tocar o seu coração para que nós possamos sair daqui com esse desejo de nos apaixonarmos de novo por Jesus? Meu Deus, está nos céus, santo é o teu nome, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre nós. E te agradecemos porque o Senhor faz isso mesmo sem merecermos. Pai querido, nós estamos aqui de coração aberto para entregar a nossa vida a Ti. Para que o Senhor continue derramando o Teu Santo Espírito sobre nós. Para que a gente possa aprender mais de Ti, para que a gente possa chegar mais perto de Ti, para que a gente possa receber o Teu amor e compartilhar com outras pessoas. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor também molde o nosso coração e que nos guie no caminho certo. Que no meio dessa caminhada nós possamos levar todo mundo que a gente conhece junto com a gente. Para que muito em breve, quando o Senhor voltar, nós possamos estar celebrando no céu contigo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e a gente ora em nome de Jesus. Amém.